Bom, essa é uma apresentação breve da solução que foi proposta no CONAR, que é a nossa solução de custos de gestão operacional, de custos operacionais. Então, aqui seria um resumo de quais são as visões que nós vamos analisar, que é o dashboard folha, a diferença salarial, uma visão de analítico, reembolso, custos gerenciais, horas extras, Pareto e perfil. Vou iniciar pelo dashboard, que tem aqui um resumo do que deveria ser a projeção da folha em função do faturamento. Então, a gente tem uma meta de manter isso em 35%, até 35%, e nós estamos dentro, no período selecionado, que é o ano de 2013, janeiro. É possível modificar a seleção do período. Aqui no próximo objeto, eu tenho a evolução do pagamento médio, que seria a comparação do pagamento que está sendo feito no presente, do total de todos os pagamentos dos custos de mão de obra, em comparação ao mesmo período do ano anterior. E dos reembolsos, que são as práticas que muitas empresas têm de devolver algum valor de alimentação, de táxi, estacionamento, passagens aéreas, hospedagem, para algumas funções que tem que se deslocar para realizar tarefas profissionais e que não necessariamente estão na folha, mas que também representam um percentual sobre o custo operacional da empresa. Embaixo eu tenho a distribuição dos pagamentos por equipe, nesse objeto cíclico, eu tenho os pagamentos por função e os reembolsos por função. No caso, eu vou remover o mês de janeiro, para que seja possível verificar a evolução disso ao longo do tempo. E eu tenho aqui a produção representando o maior percentual de pagamento, seguida de vendas, aqui o operador, seguido do analista, do supervisor, do vendedor, e aqui nos reembolsos a gente tem a distribuição entre os supervisores, os vendedores, os diretores e as secretárias. A função dessa tela é dar uma visão genérica, macro, né, de como que está se distribuindo hoje os custos na empresa. A próxima tela é uma tela que analisa diferenças salariais. Então, eu vou incluir aqui mais um ano no filtro. Vou pegar, por exemplo, 2013 e 2012. Interessante para que vocês vejam que, conforme as seleções são feitas, todos os cálculos dos objetos são recalculados, são reprogramados, né? Se processam novamente. E todos os objetos são interativos. Então, é possível, por exemplo, eu posso selecionar aqui o porteiro e todos os objetos aqui foram recalculados em função dessa função, que é o porteiro, nos anos de 2013 e 2012. Eu vou retirar um ano aqui para que vocês vejam que existe um recálculo. E aqui tem a distribuição do valor de salário por idade. Aqui à direita eu tenho a distribuição do valor da renda por unidade operacional. Aqui eu tenho a distribuição do número de empregados por gênero. Então, eu tenho 19 homens e eu tenho 10 homens e 9 mulheres, totalizando 19 na portaria. No caso, quando eu retiro a seleção, é possível ver os objetos com o conteúdo completo. Esse objeto da esquerda, ele faz uma análise que permite um redesenho do nosso quadro de cargos e salários, porque ele mostra quais são os pontos que existe disparidade e algum tipo de diferença salarial daquelas que podem causar ações judiciais. Então, por exemplo, a função de operador pede uma tomada de ações corretivas, porque ela é uma função que está se vendo que tem uma discrepância salarial. Então, pode ser que uma unidade, pela localidade, tenha uma remuneração diferenciada da outra. De qualquer forma, é um sinalizador que fica aqui sendo atualizado constantemente. Aí imagine-se uma carga diária, que pode ser feita todos os dias, que mostra onde podem estar acontecendo os desvios para que possam ser feitos alinhamentos e as equiparações salariais. O objeto da direita tem a distribuição de renda por gênero, sendo que a cor rosa está como gênero feminino e vermelho e azul como masculino. E a de baixo, a distribuição da renda por unidade e aqui por idade, o último objeto. O resumo a função dessa tela é mostrar quais são as possíveis situações de diferença salarial para que a empresa possa organizar planos de promoção, reconhecimento, atrelar isso a uma outra tela, de repente, de análise de desempenhos, para que o processo seja mais justo, transparente, garantindo mais governança corporativa.
A próxima tela é o analítico, e essa tela tem a função de mostrar, de uma forma tabular, quais são os cálculos de custos, incluindo os impostos, os benefícios que são aplicados pela empresa, a participação nos lucros, no caso onde existe essa prática, a remuneração variável, comissionamento, periculosidade, adicionais noturnos, todos esses cálculos são entendidos, no caso, pontualmente por cada empresa no momento do projeto, em que nós levantamos os requisitos, e essas distribuições de dimensões aqui são feitas de acordo com as existentes na empresa, assim como os totalizadores de custos aqui embaixo. Então, eu tenho, por exemplo, o pagamento do salário, o pagamento de PLR, a incisão do INSS, do RFF na folha, além dos valores de reembolso pago, vale-refeição, vale-transporte, deduzindo-se também o valor que é devolvido pelo funcionário, para que fique aqui como custo total, o valor total, que seria o valor puro pago realmente, o custo por dimensão. Então, eu posso ter esse custo analisado por diretor, eu posso ter ele analisado por equipe, por função, por gênero, por idade, e assim sucessivamente, por nível de escolaridade, por setor, por unidade operacional, por líder, até o nível do empregado. Então, aqui você consegue ter um retrato, que é como se fosse uma foto de como os pagamentos têm sido realizados. Existem empresas que têm a prática de uma quebra, de repente tem 2 pagamentos, na prática CLT por mês, algumas têm a necessidade da atualização mensal, mas essa tela também pode ser atualizada diariamente. Então, imagine que toda empresa passa a ter um panorama completo dos custos operacionais aí na ponta do lápis para saber onde estão tendo maior escoamento, qual centro de custo, de repente, está tendo uma aplicação maior dos recursos da empresa, como que os recursos estão sendo racionalizados entre as equipes, para que se distribua também uma forma mais justa de reconhecimento, de remuneração. Isso aqui também auxilia os momentos de readequação de quadro. Então, fica aqui essa tela como a nossa proposta de um mapeamento completo dos custos, que podem ter diversos níveis diferentes de agrupamento, até o nível mais detalhado, que é o nível do empregado. Lembrando que esse item pode ser exportado para Excel, pode ser exportado para um PowerPoint, e que todos os dados de navegação dessa solução são acessados normalmente pelo browser. Então, mesmo que a pessoa não esteja nas dependências da empresa, ela consegue navegar por um iPad, ela consegue fazer o acesso pelo telefone, ela não precisa estar necessariamente dentro da estrutura, da infraestrutura de rede da empresa. Isso permite que as reuniões aconteçam com mais agilidade e que os gestores se antecipem nas tomadas de ações corretivas. Geralmente, as empresas acabam tendo um relatório sobre os custos da folha no final do mês, ou às vezes passado o final do mês, porque precisa solicitar uma área de TI. Outros analistas são envolvidos para que a informação seja consolidada. Muitas vezes isso é exibido num Excel ou num outro arquivo que pode ter sofrido alterações, implicando aí a perda da veracidade informativa e etc. Eu acho que essa tela é o resumo de como que fica o painel de custos operacionais, e acho que ela é a mais importante do aplicativo, porque eu acho que é o primeiro ponto de início de análise de indicadores de performance que toda área de RH deveria ter. A próxima tela é uma tela que analisa os reembolsos, então tem a distribuição por barra aqui dos reembolsos. Eu quero ver, por exemplo, se eu quiser analisar o estacionamento, eu estou vendo aqui que quem mais consome reembolso de estacionamento são os vendedores, equipe de vendas, equipe de TI, planejamento, secretarias, e que seria a equipe principal aqui da unidade de São Paulo, função de vendedor. Posso remover e analisar, por exemplo, de táxi, e assim sucessivamente. Aqui fica um painel para análise dos reembolsos. Na próxima tela, eu tenho a distribuição dos custos gerenciais, distribuídos aí no custo total, custo de convênio, custo de FGTS, de INSS, vale-refeição e custo de vale-transporte, por exemplo. E aqui, nesse objeto da parte inferior, eu tenho a distribuição dinâmica que chega até o nível do empregado. Então, é possível fazer seleções de diversos tipos, iniciando pelo nível da equipe. E o interessante é que esse objeto permite a alteração por meio da interação com a tela interativa. Você consegue
alterar qual é a ordem de indexação dessa cascata. Sendo que, no caso dessa empresa, a ordem mais comum seria essa. Então, eu quero ver, por exemplo, a equipe de compras. Né? Então, aqui tem toda a distribuição dos cálculos do custo da equipe de compras. Eu posso incluir aqui 5 meses nesse cálculo. E eu posso abrir e descobrir que as funções em compras são analista e supervisor, analista no setor administrativo, supervisor também, e essas são as pessoas, e aqui está o valor por empregado. Então, é possível fazer todo o drill down, né? Fazer a abertura desses dados detalhadamente e entender aí como estão acontecendo a distribuição desses custos. Sendo que é importante lembrar que é possível alterar quais são as dimensões que constam aqui, quais são as medidas, no caso eu considerei aqui o custo de FGTS, convênio e INSS, mas poderiam ser outras métricas, e a gente costuma levantar isso no momento aí de entendimento detalhado do projeto. Retirando aqui a seleção da equipe de compras, essa tela é uma tela que avalia as horas extras. Então, eu tenho aqui os cálculos de 75% e 100% distribuídos por empregado, e eu tenho aqui por função, e eu tenho aqui também por setor. Então, eu quero verificar do setor financeiro como estão acontecendo as horas extras. E esses aqui são as funções, são os funcionários, né, que atuam nesse setor, e aqui estão as pessoas e o total de horas extras de cada um. E aqui eu tenho a distribuição disso por dispersão, né? Então, quem está fazendo mais em horas e em receita? A receita, obviamente, tem uma implicância maior aí em função de qual é a remuneração de cada um, não necessariamente das horas que foram trabalhadas. E aqui à esquerda, eu tenho aqui uma análise visual comparativa entre a prática das horas de 75% e 100%. Vamos retirar o departamento financeiro. Aqui eu tenho um Pareto que vai mostrar para mim e permitir aqui as simulações, né? Então, eu vou criar grupos aqui de análise. Eu quero verificar o primeiro grupo com um total de 500 horas e vou deixar um segundo grupo aqui com um total de 600 horas. E eu consigo fazer aqui a análise de como as horas têm sido distribuídas e quanto isso representa, no caso, da margem e do faturamento da empresa. Ou eu posso também calcular isso aqui em função dos custos totais. Qual é o percentual, né, da prática do volume de horas em função do custo operacional total ou em comparação ao faturamento total. E eu tenho a distribuição aqui também por função do Pareto de horas extras, e aqui eu tenho um gráfico mostrando isso em linhas. A próxima tela é uma tela que analisa o perfil, onde é possível saber um pouco mais sobre qual é o perfil dos funcionários que estão ativamente, né, o headcount, quais são os funcionários que ainda estão empregados. Vamos verificar aqui 6 meses, por exemplo. Eu tenho aqui a distribuição por idade. Então, a nossa empresa, no caso, é uma empresa que tem bastante funcionários entre 30 e 45 anos, tem um percentual pequeno de pessoas entre 50 e 60, e poucas pessoas que têm uma idade inferior. Aqui eu tenho, por exemplo, a função do operador, liderando, né? A maioria dos empregados dessa empresa são operadores. Eu tenho supervisores, diretor, repositor, vendedor e analista. E poucas pessoas com função, por exemplo, de contínuo, que é para menor aprendiz, aqui no caso desse case, manobrista, ajudante de cozinha, etc. Bom, esse é um resumo de qual seria a nossa proposta, lembrando que ela é composta de todas essas visões. E essa foi a proposta que nós levamos para o CONAR, e que nós mostramos lá. Eu estou mostrando aqui mais detalhadamente, e a gente vai ficar à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu espero que vocês consigam entender qual é a proposta pelo vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.